pessoas. Recentemente eu deixei um vídeo aqui sobre a introdução do Enem, com alguns exemplos, e esse vídeo gerou algumas dúvidas de alguns alunos meus, e eu vou responder essas dúvidas agora, tá? Vou deixar linkado aqui o vídeo para introdução, né, para aula de introdução, então eu recomendo primeiro assistir a aula de introdução e depois assistir esse sobre as dúvidas, beleza? Vamos para lá. A primeira dúvida. Assim como no primeiro exemplo lá da aula de introdução, preciso já dar um spoiler sobre a intervenção ou não necessariamente? Digo, se trata de uma estilística do candidato ou da candidata ou é uma regra? Sei que o spoiler, o comprometimento sobre o que será trabalhado no D1 e no D2 faz parte da introdução. Minha dúvida é se precisa também existir spoiler sobre a intervenção. Não precisa, tá? A parte da intervenção, ela pode ser, como você falou, estilística, mas ela pode ser também organizativa para você própria, tá? Em que sentido? Tem gente que, se não colocar o spoiler da intervenção na introdução, se sente super perdida, fica confuso e estraga o resto do texto, assim. Então, coloca, tá? Não precisa, e ultimamente eu recomendo não colocar por conta do espaço. Quanto mais espaço a gente conseguir economizar, melhor porque menos a gente se desgasta para escrever coisas desnecessárias, coisas que não vão dar ponto e que, se a gente não colocar, não vão tirar ponto, né? Então, o Enem é uma receita ali muito de precisão. Eu vou pôr o que eu preciso exatamente na necessidade para não esticar muito as informações e não esticar muito os elementos no espaço das 30 linhas, que é bem diminuidinho, tá? É bem pequenininho. Então, você foi brilhante aqui, tá? Tá certinha. Tem que colocar o spoiler do D1 e do D2, tá? É um comprometimento, como você escreveu também aqui. Não pode não colocar. E se eu colocar, eu tenho que dar conta no desenvolvimento. Se eu colocar e perceber que não dei conta no desenvolvimento, eu troco isso na minha introdução, eu acerto a minha introdução para ela fazer sentido com o meu desenvolvimento, senão eu comprometi, não desenvolvi e perco ponto na competência 2, beleza? Então, isso é bastante importante para a gente avançar numa organização funcional e eficiente e que não vai perder ponto da nossa redação, da nossa competência 2, tá? Próxima dúvida. No exemplo 3 está escrito composição bilíngue. Era um exemplo. Qual era o exemplo? Este exemplo aqui. Lá no texto, né? Na aula de introdução, tem esse exemplo. Esse é um trecho do exemplo do 3 da aula de introdução. Tá lá no finalzinho, né? No finalzinho da introdução. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos, então é sobre a inclusão dos surdos na escola, na educação, né, os desafios, então, denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Então, vamos voltar aqui para a dúvida. No exemplo 3, está escrito composição bilíngue. Foi nessa redação interpretado como duas línguas diferentes, português falado ou escrito e Libras. Em português. Libras português, são parênteses, né? É língua brasileira de sinais. Então, ela é brasileira, já é português, tá? Não precisa dizer Libras em português. Mas isso é só um parênteses. A interpretação que era esperada era língua portuguesa e língua brasileira de sinais, certo? Na minha aluna, primeira leitura, eu interpretei de outro modo e minha cabeça ficou voltada quase que exclusivamente para a problemática criada por mim e meio que me desliguei da frase tema, a inclusão de surdos, né? Isso é um problema caso eu fosse a corretora do texto, certo? Tenho medo de acontecer isso com o meu texto. Vamos lá, vamos conversar duas coisas, a gente tem que conversar sobre essa dúvida.
o trecho da introdução que está falando sobre educação bilíngue, né, uma composição bilíngue, é muito claro sobre a interpretação que ele quer conduzir, tá? Então, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado. Então, educação de deficientes auditivos denota um país desestruturado sobre a composição bilíngue que esse país tem. Bilíngue entre surdos e não surdos. É isso, tá? Então, essa dúvida aqui, especificamente, né, se você fosse a corretora. Se você fosse a corretora, você não ia ficar com essa dúvida. Primeiro, porque você foi treinada para entender que educação bilíngue, né, treinada na hora da leitura de coletânea, do entendimento dessa coletânea e do que se espera que os candidatos entendam sobre a coletânea, tá? Então, você seria treinado para entender que um país bilíngue, quando estamos falando de surdos e não surdos, está falando dessas duas línguas, português falado e escrito e língua brasileira de sinais, tá? Então, se você fosse a corretora, você não ia fazer essa interpretação mais confusa que você fez e que te afastou da frase tema. Outra coisa importante que a gente precisa pensar ainda sobre isso é o próprio texto, né? O próprio parágrafo conduz muito bem, como eu falei, ele não desconecta da frase tema. Ele fala que é uma educação, tem entraves para uma educação de deficientes numa sociedade que tem as duas línguas, em que já se falam as duas línguas, tá? Em que as duas línguas são oficiais. Então, não tá desconectado. Isso já para tentar responder essa sua parte do medo. Tenho medo de acontecer isso com o meu texto. Então, imagino que o seu medo seja de desconectar o que você está querendo dizer do que a frase tema pede. O fato de você ter esse medo é um bom sinal naquele sentido de o que o medo nos proporciona, né? Então, certos alertas, certos estados de consciência um pouco mais presente. Cuidado, só para isso não ficar um medo excessivo e aí a gente dá aquela emburrecida, né, de só conseguir pensar no medo e não conseguir pensar nas outras coisas. Sabe, divertidamente, correndo, tudo pra lá, pra cá, não. Aquele medo contido, aquele medo que fala pros outros divertidamente, a gente precisa tomar uma atitude, tem alguma coisa errada, esse é um medo alerta, tá? Esse medo alerta vai te garantir, vai te ajudar a lembrar de sempre que você trouxer uma interpretação sua, fazê-la associada o máximo possível à frase tema. Como você garante isso? Que ela esteja próxima, mesmo, fisicamente, em número de linhas, e que no campo semântico, que pela aproximação de vocabulários, ela também seja próxima, tá? Ela também faça esse sentido, mantenha a coerência, tá? Mas tá tudo bem aqui, tanto com a sua dúvida, quanto com o texto da pessoa lá do vídeo de introdução. Tem também uma coisa importante aqui nesse universo do se eu fosse a corretora, né? Lembre que sempre tem dois corretores em duplo cego. Então, se um não entender alguma coisa, o outro vai entender, tá? E aí eles vão somar e dividir a nota. Se for o caso de perder ponto, não vai perder 40 pontos, vai perder 20 pontos. E tem uma última coisa também sobre isso. Quando a gente se afasta da frase tema, a gente ainda tem chance de voltar. Então, em um parágrafo, se ficar um pouquinho mais afastado, não é um problema grave que vai comprometer o texto inteiro, tá? Zerar, tangenciar e tudo mais. Então, a gente garante sempre essa perseguição da frase tema, mas também toma cuidado para não ficar desesperado, né? Assim, meu Deus, eu tenho que perseguir a frase o tempo todo. E aí não se permitir afastar um pouquinho para fazer algumas reflexões, tá? Então a gente vai e volta sempre em função dela, tá? Mas aqui não gerou nenhuma ambiguidade. Se gerasse, os dois corretores iam se complementar na correção, tá? Mas tá tudo bem. Agora, dúvida 3. Cora, o objetivo do texto era mais, acho que do texto é da aula de introdução, era mais para nos atentarmos às características de uma introdução ou também para nos atentarmos aos modelos e testarmos em nossos textos? As duas coisas, tá? É isso mesmo. É para atentar às características e falar, bom, então, isso aqui tem que ter, né? Lá na aula de introdução eu falo, olha, todas elas têm isso em comum. Se tem isso em comum, a sua também tem que ter, tá? Esse é o ponto principal. O segundo ponto tinha uma lá com uma introdução de contexto histórico, a outra era uma introdução com elementos da própria coletânea, né? Ela aproveita dado da coletânea e já faz a interpretação. E o primeiro exemplo era de uma introdução super direta, super seca, que economiza a linha e que
garante tudo que ela precisa em pouco espaço. Aí a segunda metade, né, essa outra parte da pergunta, a gente tem que testar isso nos nossos textos? Pode testar, é legal testar, especialmente a introdução mais curtinha, o modelo mais curtinho, o mais objetivo. Por quê? Porque às vezes a gente fica no vício de fazer com contextualizações muito complexas, muito longas, e perde espaço, perde linha, gera estresse, gera cansaço, às vezes perde coerência por causa dessa introdução um pouco mais longa, né? Então, se é para testar alguma que você ainda não usa, testa a curtinha, tá? As outras não precisa tanto, tá? Assim, só se você estiver muito suave aí na vida faço a introdução curtinha numa boa. Sinceramente, como eu falei no começo desse vídeo, o Enem é uma receita de precisão. Então, eu coloco na balança o que eu preciso e aplico. Coloco na balança exatamente a quantidade e aplico. Porque senão eu fico inventando e me bagunço, crio mais problema para mim mesmo do que soluções. E é uma prova cansativa, é uma prova estressante. Não vale a pena deixar a introdução ou a redação te estressar ainda mais do que ela já naturalmente estressa, beleza? Então, sim, teste, mas teste em função dessa precisão. Teste para deixar mais simples e mais objetivo. Gente, uma pausa aqui, tá? Só vi agora que eu tava editando que enquanto eu gravei a aula eu completamente ignorei essa pergunta sobre o ponto de interrogação e os 2 pontos. Eu deixei em vermelho na hora que eu preparei a lousa, mas esqueci de responder na hora de gravar. Tá errado, tá? Não é pra usar 2 pontos, ponto final, reticências, depois de ponto de interrogação. O próprio ponto de interrogação já vai fazer a separação sintática necessária que o ponto e vírgula faria, tá? O ponto de interrogação tá ali tanto para demonstrar que é uma interrogação, que é uma pergunta, quanto para demonstrar a separação sintática, a pausa, tá bom? Última pergunta. O Enem, assim como a FUVEST, curte brincadeiras com o campo semântico ou não? Sim, não, mas também depende. O mais provável é que talvez brincadeira. Não, quer dizer, não é tão brincadeira assim. Vamos lá, vamos falar sério. Essas brincadeiras com o campo semântico, deixa eu tentar entender primeiro o que é. Eu tô entendendo aqui que são extensões de sentido, né? Um uso figurativo de alguns termos, criar ali uma metáfora dentro de um campo semântico e avançar no desenvolvimento ou da introdução ou de algum argumento para desenrolar uma ideia. Por que eu brinquei? Eu falei assim, não sei, mas provável que talvez. Porque isso volta para o que eu estava falando na dúvida anterior em relação à introdução mais curtinha. Brincar com o campo semântico vai te atrasar a vida, vai te gastar muita linha. A metáfora que você vai construir vai ocupar muito espaço e te coloca em risco de perder coesão, perder coerência, perder a continuidade do seu raciocínio. Se sim, não faz, tá? Lógico, estamos ainda... Hoje é dia 6 de outubro, então a gente ainda tem algum tempo para treinar algumas coisas pro dia da prova. Então, tudo bem treinar, tá? Eu gosto, eu quero, vou treinar. Tudo bem, pode fazer, super tô de acordo, vou te dar o maior apoio. Mas não, isso é uma coisa assim, tô na hora da prova fazendo, mesmo que eu tenha habilidade, tô lá fazendo, percebi que tô enroscando, desiste da brincadeira e avança com objetividade. Como eu falei, o Enem quer uma redação muito objetiva, tá? Então a gente vai exatamente no alvo do que ele pede. Ao mesmo tempo, por isso é o mais provável que talvez, ao mesmo tempo, na competência 3, o Enem exige da gente autoria. O que é essa autoria? Essa autoria merece um vídeo inteiro só para ela. A autoria é a nossa assinatura. Metaforicamente, não vai assinar a prova que você zera. É a nossa assinatura, é o nosso jeitinho, é o nosso cheirinho, assim, disso que tem cara de redação do fulano. Lógico que o corretor não sabe, né? Mas isso é legal de deixar. A brincadeira com o campo semântico, às vezes deixar o texto um pouco mais emocionado e tal,
ajuda a compor esses traços de autoria, tá? Então, a gente pode brincar, mas a gente não precisa super avançar nisso, tá? Ele pode ser um uso de vocabulário mais preciso, um uso de vocabulário eficiente já garante bastante coisa. Esse uso de emoção para deixar a opinião mais evidente, mais robusta também. E a autoria também se compõe de um bom projeto de texto, com um projeto de texto bem encaixadinho. Cada etapa, né, que eu construí ali, uma linha depois da outra, leva para a lógica que eu quero chegar, leva do começo para o meio, para o fim, e o leitor nunca se perde. Então, ele acompanha com bastante fluidez o meu projeto de texto, tá? Então, isso não não precisa brincar com o campo semântico para conseguir autoria, mas a gente pode fazer isso. Eu recomendo treinar, tá? Mas também não precisa colocar isso no seu checklist, assim, de ai meu Deus, se eu não brincar com o campo semântico, eu vou perder pontos pra caramba. Não, tá? Você pode ser feliz nesse aspecto, assim, da objetividade. Beleza? Espero ter respondido as suas dúvidas. Quem mais tiver dúvidas, me manda, que a gente vai conversando, não só sobre esse ponto da introdução, mas também sobre outros pontos, e a gente vai tirando essas dúvidas. Um beijinho e até a próxima aula!